Tudo bem? Como é que você está? Acredito que está bem. Você viu que semana aqui passou ligeiro? Não sei se era saudade de você, mas passou voando. Não vi a hora de nós termos mais uma classe para a gente se comunicar, para a gente se ver. E não esqueça, hein? Nós temos vontade de ver um dia você aqui na igreja, você que nunca veio aqui, que não nos conhece pessoalmente, certo? Vontade de ver você aqui com a gente, dar um abraço e agradecer pela sua companhia. E outra coisa também, não esqueça de mandar para os seus amigos o nosso link, comentar com eles a lição que você aprendeu, ensinar para eles também aquilo que nós aprendemos aqui entre nós, sabe? Muito bom. Essa classe sem você não existe, então você é muito importante para nós, como também os seus amigos são importantes para você. Então não esqueça, tá? Passa nosso link, curte a nossa página, ok? Fechado? E hoje eu quero te apresentar aqui que nós estamos com um amigo diferente. Só veio uma vezinha, fugiu, mas nós laçamos ele e trouxemos ele de volta. Como é que tá, pastor Fiuza? Aí, Jefferson, bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Que alegria estarmos juntos para recapitularmos mais uma lição da Escola Sabatina. Obrigado, bom ter tu aqui, tá? E a gente consegue laçar em volta e meia, eu sei que é muito compromisso, mas obrigado, tá, por ter vindo aqui com a gente. E você, Joel, como é que você tá, amigão? Tô melhor que semana passada. Então tá bem hoje? Tô ótimo. Nossa, então hoje o pastor veio, agora o dedinho é só pra ele. A pergunta pra mim, eu mando tudo pra ele. Hoje sério? Eu tô à vontade. Vamos fazer o seguinte, eu vou embora, você que faz pergunta agora. Tá. Deixa ele no aperto. É. Viu, pastor, que tem isso aqui, tá? O convidado que se vira. Tá? Esse é o nosso convidado hoje especial. Tá bom, qualquer coisa a gente manda pergunta pro ouvinte. Responda aí, é contigo. Sobrou, você viu, né? Então estude a lição. Você que tem lição, estuda a lição, certo? Anota, você que não tem, anota aquilo que você mais achou interessante, porque os assuntos estão cada vez melhores, tá? E hoje nós vamos falar sobre os últimos enganos de Satanás. Fique atento que é muito importante. As 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens do livro de Apocalipse, mostra para nós todo esse panorama, toda essa guerra entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, tá bom? Fique ligado. Pastor, nós temos um hábito aqui de quem sempre vem aqui, que não é o trio, o Elton, o Joel e eu, quem sempre vem, ora. Então, senhor, por favor, ora pra gente. Só que antes de o senhor orar, eu quero novamente comunicar para você aquilo que a gente sempre pede. Às vezes a gente esquece um dia ou outro, mas, por favor, enquanto o pastor estiver orando, coloca o seu pedido na mão de Deus, suplica para Deus que atenda, não importa a tua necessidade, Deus vai te ouvir. E aqui vai estar o pastor Fiuza orando, eu, o Joel e o Kevin intercedendo por você, tá bom? Ora pra gente, pastor. Vamos orar. Ó Deus grandioso, muito obrigado por mais esse momento que temos do estudo da sua palavra. Amém. E nós sabemos que todas as vezes que nós abrimos a sua palavra e abrimos também o nosso coração, o Senhor sempre tem um recado especial para os seus filhos. Que neste momento não seja diferente. O nosso pedido é que cada coração sincero possa encontrar no estudo da sua palavra um alento para a sua vida. Ó Deus, por favor, que o Espírito Santo possa estar trabalhando em cada coração e que essas mensagens tão importantes para o momento em que nós estamos vivendo, ela possa realmente fazer a diferença na vida de cada um de nós. Abençoe os seus filhos com as suas lutas, com os seus desafios e dê a eles a certeza da vitória garantida em Jesus. Lhe pedimos em teu nome. Amém. 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 Joel, aqui diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17:17, tá? João, você sabe que é o Evangelho, o último livrinho do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, 17:17. Marca lá na Bíblia que é muito importante essa informação. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a Babilônia, a confusão, sobre embriaguez, meretriz, falsas doutrinas. Qual é a importância desse santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade? Existem 3 processos, né, básicos assim no plano da salvação, que é a justificação, santificação e a glorificação. A justificação é o que Jesus
faz por nós todos os dias, né? Nós erramos, nós pecamos, Ele nos justifica, nos perdoa os pecados. Agora, a santificação é um processo de crescimento espiritual a partir do momento que eu aceitei essa nova vida em Cristo Jesus. No caminho, na caminhada espiritual, a oração ela é responsável pela santificação, comunhão com Deus é responsável pela santificação, é um processo de transformação da minha vida, do que eu era para o que eu sou. E a glorificação ela ocorrerá na volta de Jesus, quando nós seremos transformados. De tudo, né? Então, dentro desse pacote, a palavra de Deus ela é responsável pelo nosso crescimento espiritual. Então, o verso para memorizar, ele vem nos informando que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade. E essa verdade tem por objetivo nos preparar para o encontro com Deus. Amém. Fazer com que a gente cresça espiritualmente, e isso de muitas formas. Né? Eu aplicando aquilo que eu estudo na minha vida, desfazendo enganos que até então eu não via, me dando um norte, me dando a direção, apresentando a vontade de Deus. Se a gente trouxer esse verso aqui no contexto da lição da semana passada, a gente vai ver que todos aqueles enganos que Babilônia nos traz, eles são anulados através da palavra de Deus. Pastor, o senhor tem muitas léguas e milhas de pregar a palavra de Deus. O senhor podia contar para nós milagres e mais milagres que o senhor viu da palavra de Deus na vida das pessoas? Conta para a gente qual é a importância da palavra de Deus nesse processo de mudança, de santificação. A grande verdade é que sem o conhecimento da palavra de Deus, qualquer conhecimento que não seja baseado na palavra de Deus é como um vento que leva de um lado para o outro sem uma solidez espiritual. Existe algo chamado discernimento espiritual. E o discernimento espiritual é você estudar a palavra de Deus e o Espírito Santo fazer a verdadeira revelação para você. Isso. Nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque no mundo está cheio de pessoas fazendo as suas próprias interpretações, buscando assim os seus próprios sentimentos, enquanto o conhecimento tem que ser baseado na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o caminho seguro que nós temos para trilharmos em um caminho que realmente nos conduz à vida eterna. O senhor falou uma coisa muito interessante, que é o caminho seguro. Na lição de domingo, já diz assim: o caminho que parece direito. Eu lembro que antigamente a gente brincava do parece, mas não é. Até tinha um programa, né, antigo, na década de 70, para até meados de 80, se não me engano era o Silvio Santos que estrelava, o parece, mas não é, alguma coisinha assim. O mundo, né, tá cheio de coisas parecido com a verdade. E daí? Há tantos caminhos. Como saber por onde ir? Mas é aí que entra a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O pastor citou algo interessante, eu gostaria de frisar de novo, nós comentamos na semana passada. Pastor, o senhor nos diz que o estudo da palavra de Deus, orientado pelo Espírito Santo, é que vai nos dar o norte. A gente estava comentando aqui na semana passada que Deus ele nos dá a luz, né, a compreensão de verdades bíblicas, para ver a qual espírito nós pertencemos, se é um espírito de rebelião ou um espírito de aceitação. E ele não nos dá uma nova luz enquanto nós não aceitarmos aquela que foi dada. Então o Espírito Santo, nós podemos entender que o Espírito Santo ele está nos orientando, porque a obra do Espírito Santo ela não se encerra em relação à Bíblia com o que foi escrito, com o que ele inspirou os profetas e os escritores a nos trazer. Mas ele é responsável também por nos dar insights, iluminações de verdades bíblicas. Então, nós podemos compreender que quando o Espírito Santo me impressiona com uma verdade e eu rejeito essa verdade, a minha vida espiritual está comprometida? Na verdade, quando nós deixamos de receber novas luzes,
nós estamos deixando ou impossibilitando o crescimento espiritual. O amor de Deus é algo tão fantástico, que de vez em quando eu percebo algumas pessoas dizendo, mas eu não compreendo certas coisas. E eu digo, eu também não. Há muitas, né? Muitas coisas que eu não compreendo. O amor de Deus, ele é tão grande, o processo, como você mencionou, Joel, ele é crescente, as luzes que nós recebemos, elas são crescentes. O amor de Deus, nós vamos passar uma eternidade descobrindo sobre o amor de Deus e não vamos conhecer plenamente. Sempre nós vamos estar aprendendo algo a mais. Então, assim é o estudo da palavra de Deus. Cada vez que nós nos aprofundamos, nós conhecemos algo novo. E para não ser impedido de uma nova luz, eu preciso ser fiel à luz que recebi. Sim, porque às vezes as pessoas se deparam com temas bíblicos e o Espírito Santo revela algumas verdades e elas rejeitam essa verdade. Eu acredito que daquele ponto em diante, nós estamos limitando a ação do Espírito Santo na nossa vida. O maior problema que tem, assim, hoje em dia também vejo, que as pessoas também, o cuidado com as novas luzes, que as pessoas elas estão buscando as novas luzes e querendo esquecendo-se dos marcos antigos. Eu acho interessante isso, porque Ellen White diz assim, que a nova luz não anula a que já foi dada. Ela amplia, elas se unem. Aquilo que foi dado, ele não é anulado. Isso, né? Ela diz ainda que quando o humano e o divino se encontram em cooperação, milagres, que a manifestação do poder e da glória de Deus, ela é real na nossa vida. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ser fiéis à luz que nós recebemos para que nós possamos receber novas luzes. Eu chamei a atenção disso porque quando eu vou para Apocalipse, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois agora, capçosa. Olha lá, em Apocalipse 12, verso 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Sedutor de todo mundo. Em Marcos 13, 22 diz assim: pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Espera aí. Então quer dizer que surgirão milagres, falsos cristos, falsos mestres. A gente viu que Satanás é o sedutor, ok? E a gente corre o risco, os eleitos, de serem enganados? Sério? Me expliquem isso. Todos nós, Bom, vamos lá. Capítulo 24 de Mateus, os discípulos pedem para Jesus mostrar ali qual que seria o sinal da vinda dele e da consumação dos séculos. E aí a introdução dessa explicação, quando Jesus introduz, a primeira coisa que ele diz é para nós nos acautelarmos dos falsos profetas. Então esse tema, para Jesus era um tema muito importante, era um ensinamento que ele queria deixar para a igreja, para os discípulos, para os apóstolos, a respeito dos falsos profetas. E quando a gente fala de falso, uma vez eu estava vendo uma reportagem a respeito de uma marca famosa de camisa, e aí ela estava sendo falsificada. E aí pegaram ali as duas marcas e levaram para o dono da marca identificar. Ele não conseguia identificar qual que era verdadeira e qual que era falsa. Outra questão, o Charlie Chaplin, ele entrou num concurso de sósias do Charlie Chaplin. Ele ficou em terceiro lugar. Então, assim, o falso, ele principalmente no campo espiritual, ele é muito próximo ao verdadeiro. E eu não sei se eu já contei aqui de um político também que comprou uns quadros falsos, uns quadros de arte, para lavar dinheiro. Eu fiquei feliz com isso. E aí, quando a polícia chegou lá, foram investigar, prenderam os quadros e tal, mas foram passar por um teste. E os quadros que ele tinha comprado eram falsos. Para se chegar à conclusão, precisou chamar perito, usar alguns testes, alguns equipamentos para entender que aquilo era falso. Então, o falso, ele é tão parecido, ou muito parecido com o verdadeiro, que é necessário passar por uma bateria de testes. Agora vem cá, pastor, quando fala de falsidade, falso, isso é a preocupação que a gente tem e enganar até escolhido,
Aí não está falando de qualquer falsidade não, né? Do que tipo de falsidade? Qual que tem que ser a minha preocupação como escolhido? Veja só, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os meus mandamentos e têm o testemunho de Jesus. A minha preocupação como escolhido é fazer verdadeiramente a vontade de Deus, é cuidar com as distorções que Satanás ele vem fazendo ao longo dos tempos. E nós temos dois grandes pontos que nós estudamos durante a lição dessa semana, que fala de uma falsificação, que é do dia do Senhor e do perigo quanto à imortalidade da alma. Essas são algumas falsificações. Esta semana eu estava vendo um vídeo na internet, já rodou, você deve ter visto por aí em algum momento, aquela revelação que a NASA está se preparando para que os falsos cristos eles aparecem para a unificação das igrejas, a única ordem mundial. Sim. Vocês devem ter ouvido isso aí. E falando lá que eles vão projetar imagens com som dentro da cabeça e que vai enganar muita gente. E é claro, enganar os próprios escolhidos. Isso. E fiquei imaginando Jesus aparecendo no céu assim, de alto e bom tom, dizendo, olha, eu cheguei, eu vim, estou aqui, olha que perigo, né? Mas eu estava olhando aquilo e pensando, o inimigo nem precisa de imagem da NASA, não. Ele vai aparecer pessoalmente mesmo, né? Então o engano vai ser muito grande. Se nós não estivermos solidificados na palavra de Deus, o engano vai ser grande. Porque a falsificação, como o Joel muito bem colocou, é algo muito parecido. E a grande estratégia de Satanás é misturar a verdade com o erro. Então não se engane, sempre que ele aparece com coisas boas, com coisas vantajosas, revelando algumas verdades, e as verdades vêm. O perigo está na mistura da verdade com o erro, e aí é que ele vai enganar muita gente. Mateus 7:22 diz assim, ó, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, esse grupo aqui é um grupo que é desconhecido de Jesus, só que eles operam milagres, eles expulsam demônios, eles fazem muitas curas em nome de Jesus. Ou seja, nós podemos imaginar que está acontecendo um culto, certo? Em nome de Jesus, e esses milagres em nome de Jesus, demônios estão sendo expulsos em nome de Jesus, estão acontecendo. Agora, quando nós vemos, vamos lá, uma pessoa que tem um problema físico ser curada, qual que é a nossa tendência? E a pessoa está fazendo aquilo em nome de Jesus. Qual que é a nossa tendência? Acreditar que está sendo feito em nome de Jesus, que aquela pessoa, ele é um cristão, alguém sendo usado por Deus. Só que alguns desses milagres, algumas pessoas não estão operando em nome de Jesus. Ou melhor, estão operando através do poder de Jesus. Elas estão em nome de Jesus, mas não através do poder de Jesus. Quando eu dou estudo bíblico, pastor, e toco nesse assunto, eu digo assim, o nome certo, mas o espírito errado. As pessoas estão usando o nome de Jesus, mas infelizmente o espírito que está atuando nelas não é o de Cristo. Mas como a gente identificar isso? Porque existem pessoas que estão arrastando multidões operando essas obras. E como é que qual que é a nossa única salvaguarda? Qual que é o nosso Bíblia, norte? né? Porque nós não podemos ser levianos, certo? Nós precisamos do quê? De um embasamento bíblico para tirar a conclusão correta. Sim. Pastor, mas vem cá, não sei se eu estou errado aqui. Eu acho que muitas das coisas que a gente vê por aí, essas multidões que são levadas, eu creio que muitas delas enganadas não são. Me perdoem. A lição, ela puxa uma coisinha, bem no finalzinho da lição, que vem falando de uma questão do cumprimento dos nossos desejos e das nossas emoções. É mais ou menos isso? Tem pessoas procurando religião assim? Na verdade, o inimigo ele é um grande astuto, e ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele tem uma proposta para cada gosto. Então, nós, por natureza, nós somos maus. Não tem ninguém aqui que é bom. Todos nós somos maus. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, nós somos pecadores. Está na nossa essência.
Então, é natural do ser humano ele querer fazer alguma coisa que vai de acordo com a sua vontade. Aonde, na verdade, o chamado de Deus é: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, é uma tarefa difícil para nós. Então, é muito fácil você buscar argumentos, inclusive na Bíblia, para poder lhe favorecer os seus desejos, a sua vontade. E o Satanás consegue, né? E o Satanás consegue, com facilidade. E as maiores tragédias na vida da humanidade, elas aconteceram em nome de Jesus, usando a própria palavra de Deus, né? Misturando a verdade com o erro. Este é o grande engano de Satanás. Até na lição, no início dela, vem falando de uma história, né, que aconteceu nos Estados Unidos, um caso, né, de um doido que trabalhava dentro de um laboratório, envenenou alguns comprimidos e as pessoas estavam tomando a embalagem certa do Tilenol, mas com a substância errado, isso. E muitos vieram a óbito, ou seja, temos que tomar muito cuidado com os nossos desejos. E lá em Provérbios, né, dizem: há caminhos que para o homem parece correto, mas o final dele que são caminhos de morte, né? Uma coisa é certa, né? Todo coração sincero que pede a direção de Deus, está com o coração aberto para receber a verdade e busca a verdade, Deus não vai deixar em trevas. Não, né? A questão é o que o pastor falou. Existe para cada tipo de pessoa, né? Tem um para cada tipo de gosto, tem um pecado, de gosto, não tem uma religião, aliás. Hoje nós temos quantas religiões, quantas teologias, e cada dia surge mais e tal e tal. Então, assim, o mundo, se nós olharmos de uma forma, né, bem panorâmica, o mundo está perdido, está sem direção. Ninguém sabe para onde ir. Não sabe, porque nós temos, fora as religiões cristãs, nós ainda temos muitas filosofias, muitos... Né? Em 2017, 39 mil religiões cristãs. Se eu for juntar tudo isso... Agora, olha que coisa interessante. Nós falamos aqui de caminhos, né? O senhor falou de sentimentos. Lá, eu não sei se eu estou errado, no Éden. Lembra lá o Éden? Eu não tive lá, eu acho que o Joel perdeu o cabelo, devia estar lá, né? No caminho ele perdeu os cabelos dele. Nós não, pastor, nós somos mais novos. Vem cá, lá no Éden. Eu te perdoo. Dessa vez? Te perdoo. Lá no Éden foi introduzido algo que mexeu com a emoção de Eva. Certamente não morrereis e sereis como Deus. O que vocês têm para me dizer dessa antiga mentira da imortalidade que até hoje tem mexido com as nossas emoções? Essa é uma grande estratégia de Satanás, né? Quando ele trabalha dizendo certamente não morrereis, ele está contrário à realidade do pecado. Quando o Senhor diz, não toque, não coma desse fruto, porque o dia que você comer, certamente morrerás. E ele, inclusive, ele vai lá e diz para Eva que ela não iria morrer. Olha, eu comi e não morri. Olha aqui, pode comer que você não morre, né? E interessante que quando Eva come do fruto, ele inclusive ataca o próprio Deus, dizendo, mas disse que era para morrer, por que não morreu? Ele é um acusador, ele é terrível, mas ele já foi vencido na cruz do Calvário. Amém, ele está com o seu tempo contado, nós precisamos entender isso. E o pior é que ele continua enganando, né? Dizendo que as pessoas morreram e as pessoas foram para o céu, está lá nos braços do Senhor, o Senhor está cuidando, fizeram, né? Não importa o que fizeram, não, sempre tem uma bondade para aquela pessoa. Você nunca viu uma pessoa que morreu, ela sendo má. Geralmente quando ela morreu era muito boa, nós levantamos as qualidades, não é assim que acontece? Então assim, parece que todo mundo que morre vai para o céu. Essa é a realidade na prática. E o inimigo continua enganando, porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar, esta certamente morrerá. O salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Então a alma morre. Esta é a grande realidade, né? E quando nós acreditamos nisso, nós colocamos tudo de água abaixo, o plano da salvação, a volta de Jesus, né? A ressurreição dos justos, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição.
é uma estratégia de Satanás para destruir mesmo as pessoas. E é uma estratégia até interessante, né? Porque quando, Joel, eu creio que a pessoa não morre, certo? Aí fica mais fácil de Satanás e os anjos dele comunicarem a mim, certo? Aparições e trazerem coisas contra Deus e contra a palavra de Deus, não fica? E eu fico assim, pensando como que essa mentira... Eu até anotei aqui um pensamento meu. Vai lá, aqui lê na pra lição, nós. é que o maior sucesso de um engano é quando as pessoas lutam por ele como se fosse a verdade. Isso. Então, porque ele alcançou o ápice. E hoje é normal, assim, 90, fora do cristianismo, para mim seria aceitável, mas dentro do cristianismo, eu não vejo um embasamento bíblico nenhum para se acreditar e defender essa ideia de que o ser humano, assim que morre, ele não morre. É só o corpo que morre. E não há embasamento bíblico para isso. E é muito perigoso porque, vamos lá, o pastor citou aqui, né, lá no Éden. Qual foi a consequência de não se acreditar no que Deus havia taxado? No dia que dele comer, certamente morrerás. Qual foi a consequência de não se acreditar nessa verdade? A morte. Um desastre. Agora a gente pega a história de Saul. Aí a gente vem ali para Deus preparando o povo de Israel para entrar na Terra Prometida. Vocês, quando entrarem na Terra Prometida, não consultarão os médiuns, os necromantes, os feiticeiros, aqueles que se comunicam com os mortos, e o povo foi lá e fez o quê? Fez aquilo que tudo ao contrário. Qual foi o resultado? A gente pega um exemplo isolado. Saul, ele procurou uma mulher necromante que falava com os mortos. Qual foi o resultado disso na vida dele? Morte, não teve nem chance de nada. Então não é uma mensagem vinda de Deus. E o resultado é um resultado... bem negativo, né? Negativo. E uma coisa interessante que na lição de segunda-feira fala que João viu 3 espíritos imundos. Um saiu da boca do dragão, um saiu da boca do falso profeta e um saiu da boca da besta. Nós vimos, lembra? Agora eu vou voltar lá para a segunda lição em primeira. Nós vimos que na simbologia, pastor, o dragão é Satanás. Nós vimos que a besta é um sistema religioso cristão apostatado, que também vimos na semana passada, que é Babilônia, a grande meretriz, que jogou um monte de mentira. E o falso profeta? Quem que eu posso dizer que é esse? O falso profeta é todo aquele que distorce a palavra de Deus. Ele é um falso profeta. Entende? Distorcer a palavra de Deus é um falso profeta. E nós temos a realidade hoje do próprio protestantismo, que infelizmente no processo da restauração da verdade, ele foi uma luz que se levantou, mas que acabou se inclinando também para as falsas revelações da palavra de Deus. Inclusive com respeito a esses 2 grandes pilares que nós estamos estudando, que é a falsa teoria da imortalidade da alma, porque a alma é mortal, e também a mudança do dia do Senhor. Infelizmente, o protestantismo, que se levantou para protestar contra as mentiras ensinadas da palavra de Deus, acabou se rendendo a esta falsa mentira. Então me ajuda a entender, Joel. Então eu posso ver, da boca do dragão, dragão é Satanás. Satanás disse no Éden, certamente não morrerás. Ou seja, o espiritismo que ele inaugurou lá, é o que ele está fazendo ficar mais ativo agora aqui. A besta, a gente viu que a besta é um sistema que mudaria, em Daniel a gente já viu que mudaria o dia de guarda. Então a besta eu posso ver que então, Satanás, o espiritismo, a besta, o dia de guarda, mudança do dia de guarda. Então eu posso dizer que o protestantismo é a junção, pegou um pouco de cada e um pouco de cada, domingo, dia de guarda, trouxe para o mundo cristão, para o mundo protestante, e dali o Satanás está usando hoje para infiltrar as religiões cristãs? É interessante que nós temos 3 mensagens angélicas. Isso, certo? Certo. E em contrafação às 3 mensagens angélicas, nós temos 3 espíritos imundos. Assim, o Apocalipse trabalha com os simbolismos,
Então, o que sai da boca do dragão ali são doutrinas, né? Por isso que saiu da boca. São 3 tripés, é um tripé, né? 3 frentes para combater essa mensagem. Agora, nós chegamos à conclusão de que é o papado, o protestantismo apostatado e o espiritismo. E eu fiquei pensando, por que só esses 3 estão destacados no mundo que nós vivemos hoje com tantas alternativas de salvação, vamos dizer assim, com tantos caminhos, tantas filosofias a serem seguidas? Por que só esses 3? Porque esses 3, eles professam o nome de Jesus. Todos 3. Interessante, né? Então, assim, todos 3 apontam o caminho da salvação, que é Jesus, mas de uma forma totalmente diferente da Bíblia, né? Porque você está falando de falso profeta, como já foi Sim. bem colocado no início da lição, é a contrafação da verdade. Da verdade. Agora, precisamos lembrar também que nós vivemos em um mundo onde nós temos apenas 1/3 desse mundo que se fala de cristianismo. Justamente por isso que me veio a ideia. O islamismo, o budismo, o hinduísmo, vieram essas religiões à minha mente que não são citadas aqui. Apesar de que algumas delas têm um viés, alguma coisa. Sim. Mas as 3 citadas aqui, elas professam o nome de Jesus. As outras podemos dizer que está ainda na ignorância. Vamos dizer assim, certo? O evangelho vai chegar lá, a última mensagem vai chegar lá e sairão da ignorância. Agora esses 3 não. Eles professam ser seguidores de Jesus. O que sai da boca do dragão tem 100% de certeza de onde sai. Os outros ainda botam em dúvida o cristianismo, né? Interessante essa colocação sua. Quando a gente vê, o pastor já puxou um pouquinho, que a antiga mentira da imortalidade. E nós também temos uma antiga mentira, né, da Babilônia. Babilônia era considerada também como o centro da adoração ao sol, não era? Verdade, é o centro da adoração ao sol, aonde surge exatamente, veja só, a vinda de Constantino para o cristianismo, que ele era um pagão, a princípio foi algo extraordinário, não é? Que aconteceu. Veja só, o paganismo agora está se convertendo ao cristianismo. Olha como o inimigo é astuto. Só que ele veio não para ser influenciado pelo cristianismo, mas para influenciar o cristianismo com os costumes mundanos. E aí vem a mudança do sábado para o domingo, com uma veneração ao Deus Sol, que é uma tradição pagã. O inimigo ele é muito astuto e há um perigo entre nós cristãos hoje de o mesmo princípio, ao invés de influenciarmos o mundo, sermos influenciados pelo mundo. E é o que tem acontecido, não é, Joel? A história da adoração ao sol é interessante. A gente não tem nem uma referência exata de quando e onde isso surge. Mas dentro do Império Romano surgiu da seguinte forma. Lembra na semana passada a gente estava falando de quando uma nação ia guerrear com outra, lembra. Ela tinha que, o meu Deus é o mais forte. Então, o Império Romano eles faziam assim, eles, por exemplo, iam guerrear com determinada nação. Primeiro eles descobriam qual era o Deus daquela nação. E aí eles traziam ali um monumento, alguma coisa, e adoravam aquele Deus para depois travar uma guerra com aquela nação. Então, quando eles foram travar guerra contra os persas, eles entenderam lá, dentro do quadro de deuses dos persas, o culto ao sol, ao Deus Sol. E eles, então, adoram o Deus Sol e vão enfrentar os persas e tal. Então, a adoração ao Deus Sol ela vem através dos persas. E quando a gente vê, Babilônia esteve ligado com a Pérsia diretamente. Sim, sim. Babilônia era um centro de adoração aos astros, ao sol. E aí, dentro do Império Romano, depois, com a conversão de Constantino ele institui um dia de adoração, o domingo como um dia de adoração. Então, o domingo é Sunday, no inglês aí, dia do sol. Ele foi instituído através de Constantino como um decreto de adoração. Começou ali, né?
Interessante que ele começa assim como uma proposta. E depois, né? É tudo muito sutil. Assim, ó, quando o decreto, o primeiro decreto dominical que Constantino instituiu, ele foi colocado ali por ele, não era proibido adorar a Deus no sábado. Alguns séculos depois, aí já no modelo Roma papal, né, no modelo do papado, um dos líderes religiosos instituiu que era uma obrigação, e aí já passa a ter algumas penalidades para quem não observasse. Aí eu fico pensando que a vida é cíclica. O que aconteceu na Babilônia, ela vai se repetir nos dias finais. O que aconteceu exatamente com a mudança do sábado para o domingo, ela começa de forma, vai se repetir. Nós estamos ainda numa fase onde o domingo é opcional, mas vai chegar um momento em que será já está começando até a falar agora, mas não, temos que parar um dia, né, por causa do meio ambiente. Sim. Coisa bonita, não é? Festar no meio ambiente. Tem algumas coisas interessantes a respeito disso. Ali em 1885, 6, 7, 8, por aí, nos Estados Unidos, houve um decreto dominical, os adventistas eles sofreram muito com esse decreto, e aí estava havendo até um abuso de poder ali das autoridades, como isso era executado. E um teólogo adventista, ele foi no Congresso debater essa lei, tem até um livro que se chama A Lei Dominical, me esqueci o nome, eu posso trazer depois. Ele é do... Ai, gente, esqueci o nome dele, se eu me lembrar daqui a pouco eu falo. Mas esse decreto, ele está encapsulado. Ele já foi, só que aí sim, ele surgiu lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um grande defensor da liberdade religiosa e tal, mas isso aí é algo que mais cedo ou mais tarde, como a história é cíclica, ela vai acontecer. E a gente vai chegar no sábado, a gente já está entrando na questão já estamos do lá sábado. Qual que é o grande diferencial da mensagem do sábado na Igreja Adventista? Vamos lá. A Igreja Adventista, ela herda a mensagem do sábado, ela herda da Igreja Batista do Sétimo Dia, certo? Era uma doutrina da Igreja Batista que a Igreja recebeu, analisou dentro da Bíblia, viu que era algo que era requerido dos adoradores de Deus, do povo de Deus, e ela abraçou essa doutrina e nós temos ela até hoje. Por que algumas religiões que em algum momento elas guardaram o sábado, deixaram de guardar? Isso é muito interessante, né? Você sabe por quê? Porque a Igreja Adventista, ela tem uma visão do sábado escatológica. No final dos tempos, o sábado ele vai se tornar um ponto crucial na adoração a Deus. Então, nós, adventistas, temos em mente o quê? Que em algum momento nós vamos precisar ser presos, perseguidos, por quê? Por causa de um dia de adoração. Por causa de um dia de adoração. E isso permaneceu, isso deu essa sustentação para que a gente trouxesse lá de 1846 até os dias atuais a guarda do sábado, ela vem ganhando mais força. Nós falamos de Babilônias, persas, e os historiadores dizem que isso vem lá dos tempos remotos do Egito também, na Mesopotâmia, quer dizer, antes dos próprios egípcios, ou seja, pelo que dá a entender essa questão de adoração ao sol, certo? Deus instituiu um dia, lá no Éden. Quando entra o pecado e o ser humano já vem ali, Caim já faz a pronta. Aí a própria Bíblia diz, filhos de Deus e filhos dos homens. Parece que também o dia de guarda já começa ali, nesses remotos ali. Tanto que chega na Bíblia, quando Deus fala do sábado, ele não fala como um dia novo, né? Ele fala, lembra-se. Algo que já havia sido esquecido, né? Então, quer dizer, eu acredito que Satanás já vem trabalhando isso, ó. Antes do dilúvio, já havia os adoradores do sol. Qual que é o propósito do inimigo mudar esse dia de guarda? Por que qual que é o objetivo? Qual seria o efeito causado na vida de alguém que deixou de guardar? Qual que é o efeito prático? Por que essa preocupação em se mudar esse dia de guarda? Veja só, quem instituiu o sábado? Nós adventistas, nós temos uma relação com o sábado, com a criação. Isso. Primeiro, segundo, terceiro, sétimo dia. Aí Deus descansou, abençoou e santificou. Então, uma relação direta de você adorar
de adoração. Então, quando eu descanso no sábado, quando eu separo esse dia como um dia abençoado, santificado, não é? Eu tenho uma relação direta com a minha adoração. E é a mensagem do primeiro anjo, não é? Que eu devo adorar somente a Deus. Então, enquanto eu estou santificando o sábado, eu estou demonstrando a minha reverência e adoração ao Deus Criador do sábado. E quando eu escolho um outro dia, instituído por homens, eu estou adorando a criatura e não o Criador. Aí perde está a referência. Né? Será que é meio aquela mesma questão do primeiro pecado? Olha, sereis como Deus. Ou seja, para que você precisa de um Deus que manda em você, se você é igual a Ele? É uma questão de submissão, né? Deus dá a Bíblia nos dá 2 porquês para guardarmos o sábado. Uma está em Êxodo, no capítulo 20, do 8 ao 11, que quando ele começa a falar, né, a Bíblia, Deus citando, lembra-te do dia do sábado para o santificar e tal, ele vem falando, aí ele fala o porquê. Porque em 6 dias o pastor falou, criou Deus os céus, a terra e tal. Então ele deu o primeiro porquê. O Criador, né? Certo? Depois, em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 5, quando é repetido, aí ele fala, lembra-te do dia do sábado para o guardar e o santificar, porque o Senhor o tirou da terra do Egito. Então o sábado tem esses 2 porquês. Um Deus aponta para um Deus criador, né? E para um Deus libertador ou redentor. É muito interessante. É por isso que nós guardamos o sábado. Muito interessante. E quando a gente tira o sábado e bota o domingo, eu estou dizendo o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso. Perdemos as referências. Não tem nada a ver com isso. O problema teu que tu criou. Eu costumo taxar da seguinte forma. Quem não guarda o sábado, não guarda dia nenhum. Por quê? Como é que se guarda o domingo? Eu gostaria de perguntar para alguém que fala assim, ó, não é o sábado o dia de guarda, é o domingo, tá bom. Então como que se guarda o domingo? Não tem referência. A criatura, ele foi criado para adorar. Nós temos no DNA o DNA de adorador. E por isso, quando o ser humano ele não adora ao Deus Criador dos céus e da terra, ele vai adorar qualquer outra coisa. Né? O ser humano, ele tem no seu DNA, ele é um adorador. Tem gente que adora político. Claro, político, cantor, qualquer coisa. Pregador, e aí vai. Vaca, boi. Exatamente. Santos, criados por mãos de homens, e aí vai. Então, o sábado é uma referência com quem nós estamos adorando. E nós não podemos abrir mão. Nós adoramos o Deus Criador dos céus e da terra. Pastor. E por isso nós guardamos o sábado, não para sermos salvos, porque a salvação é de graça, mas a salvação ela é de graça mediante a fé, o exercício da fé. E isso nós fazemos através das referências bíblicas do assim diz o Senhor, e por isso nós não podemos abrir mão disso. Né? Nós estamos trabalhando, a lição está trabalhando sobre grandes enganos, certo? Que a gente viu logo na introdução da lição aí. Qual que é a justificativa para se guardar o domingo? A principal delas? A principal. Porque Jesus ressuscitou. É um propósito nobre? Mas é o que Deus quer? A gente cai lá no sacrifício de Caim que a gente citou a semana passada. Não é o que Deus quer. Porque assim, as alegações. Vamos às alegações. O sábado ele foi abolido e o domingo foi instituído. Essa é uma delas. Outra é de que se mudou o dia de guarda do sábado para domingo. Existe diferença entre mudar e abolir. Sim, sim. Quando eu mudo o dia do sábado para o domingo, agora eu vou explicar porque que eu entendo que se não guarda o sábado, não guarda dia nenhum. Quando eu mudo o dia de adoração do sábado para o domingo, eu mudei o que se era requerido no sábado para o domingo. Então, o que é requerido no sábado? Em 6 dias trabalharás. No 7º, não farás obra nenhuma. Ou seja, no domingo, não farás obra nenhuma. Nem quem? Ninguém. Nem você. Nem o boi. Nem teu boi. Nem o jumento. Nem da porta para fora. Ninguém. Você vê isso acontecendo no domingo? Não vê. Então, pronto. Então, essa alegação já cai por terra, de que se mudou do sábado para domingo. Então, vamos trabalhar com a da abolição. Se aboliu o sábado e foi instituído o domingo. Então, tudo que era requerido no sábado também foi abolido. E o que foi instituído no domingo? Só festa.
Só festa. Não tem referência. Guardar Entendeu? cerveja, Não existe referência. churrasco. Quando Deus deu o guardar domingo sábado, e festa. quando Deus dá o sábado, ele dá as referências, o modo como nós deveríamos guardar. O que Jesus veio fazer foi trazer novamente sentido ao sábado, porque o sábado perdeu o sentido de como deveria ter sido guardado. Ele não veio abolir. Então, eu continuo tendo esse pensamento comigo. Quem não guarda o sábado, não guarda dia nenhum. Ô, Joel, mas você não acha que haverá possibilidade de algum momento ele se tornar assim uma referência maior, inclusive aos motivos do sábado, para guardar o domingo também? Com certeza. Tanto que já pregam isso hoje, né? Mas nem isso... Por exemplo, nós já estamos ouvindo por aí, e isso para nós é profético, é algo que nós já aguardamos há muito tempo, que o domingo ele vai assumir as características do sábado. O domingo vai ser... Quais são as propostas para se instituir o domingo? Um dia para a família. Nós já temos isso como sábado. Dia para a igreja. Sábado é um dia para nós termos adoração com Deus, um dia com os nossos familiares, tempo para termos uma comunhão melhor com Deus, um dia diferente para nós descansarmos. Tudo isso é a proposta do sábado, além da que Deus já instituiu na palavra dele. Essas serão, o pastor colocou muito bem aqui. E aí o engano vai se tornando cada vez mais forte. Porque agora as coisas vão começar a fazer sentido. Então, peraí. Se o domingo vai ter as características do sábado, certo? E o sábado vai deixar de ser religioso, como já começaram a fazer isso, é sinal que no sábado eu vou ter que fazer coisas como se fosse um dia qualquer de semana. Não é isso? Trabalhar, comprar, vender. Porque hoje já existe uma dificuldade para se conseguir emprego, porque a maioria das empresas trabalham ao sábado. Antigamente as empresas não trabalhavam ao sábado, vocês lembram disso? Então é por isso que na quarta-feira nós temos um chamado a fidelidade. Ô Jefferson. Pastor, o que será? Não, pode ir, pastor. Pastor. Veja só, o que eu estava pensando aqui é que nós precisamos ficar atentos, porque Deus tem um chamado para os seus filhos de uma forma especial. E esse chamado que Deus tem para os seus filhos, ele é inegociável. Nós precisamos sermos fiéis ao chamado de Deus. Não importa para onde o mundo está indo, Deus sempre teve um remanescente. E Deus vai continuar tendo um remanescente. Em todos os períodos, em todas as épocas, desde que o pecado entrou no mundo, a distorção da palavra de Deus ela é real, mas Deus sempre teve o remanescente, e Ele vai continuar tendo, e você e eu, nós poderemos sermos sim os remanescentes de Deus. Esse remanescente, pastor, é aquele que diz lá, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo? Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os meus mandamentos e têm o testemunho de Jesus, né? Deus sempre teve esses que foram fiéis à sua palavra, aqueles que estudam a palavra de Deus com sinceridade do coração, dizendo: Senhor, não importa os meus sentimentos, não importa a minha vontade, não importa o meu desejo. O que é que o Senhor quer para mim mesmo? Qual que é a sua vontade? E aí, com oração, buscando o Espírito Santo de Deus, essas pessoas sempre vão ter a revelação de Deus e serão, sim, os Tem um estudo, eu falei ele na semana passada, mas tem um estudo, pastor, que era Ouvindo a Voz de Deus, que lá no final, na página 61 dele, que é os apêndices, lá tem assim, os 10 mandamentos de Deus e os 10 mandamentos do catecismo. Interessante, né? Que já tem diferenças ali tremendas. Você tem ele aí? Eu acho que tem. Eu não sei se é nessa ou não. Eu acho que é na outra Bíblia missionária, né? Na missionária tem, não. Tem, acho né? que não é nessa aqui, não. Então, assim, ou seja, quando Deus fala, os fiéis guardam os mandamentos de Deus. E não um outro mandamento criado por nenhuma outra pessoa, né? Interessante a gente estar atento a isso, né? Aí volta, né, a João 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade, né? Esse é o princípio que nós precisamos buscar. Eu fico assim, você já reparou que quando um pastor é questionado sobre as verdades, sobre a verdade do sábado, há sempre uma fuga do assunto ou uma resposta pronta, sem muito embasamento bíblico. Assim, não sei quem que está nos assistindo, mas nós precisamos usar de sinceridade para com Deus.
E seja sincero, se você questionar, né, ou se já questionou um líder religioso a respeito do assunto do sábado, domingo, a resposta convenceu? Foi aquela sensação de ser algo evasivo só para agradar os ouvidos? Fugiu do assunto? Porque a verdade é a verdade, ela não precisa de defensor, ela mesmo se autodefende. Então, quando começa a construir muito argumento, é do judeu. Não é do judeu porque o sábado foi instituído na criação, não existia nem judeu. Era lei de Moisés. Não era lei de Moisés porque quem instituiu os 10 mandamentos foi o próprio Deus. Então, assim, Jesus aboliu o sábado. Não tem nenhum embasamento bíblico. E nesse ponto, eu acho muito interessante a posição dos católicos. Eu sempre admirei isso. Porque eles sabem que, biblicamente, o sábado é o dia de guarda. Mas a igreja, com os poderes que foram comunicados a ela, eles entendem assim, que a igreja recebeu plenos poderes de Jesus, eles têm autoridade para mudar o dia de guarda segundo a tradição. Eles são claros nisso, mas eles são claros em dizer que, biblicamente, não existe embasamento bíblico. E um bispo americano, no jornalzinho Mirror, o Gibbons, ele diz o seguinte: dia esse, sábado, que nunca foi instituído, domingo, que nunca foi instituído por Deus, mas o sábado sim, dia esse que ele fala que a igreja e o mundo cristão nunca guardou. É por isso que eu estou falando, quem não guarda o sábado não guarda dia nenhum. Olha aqui, aqui a gente tem a referência em 13 de novembro de 1893, em Nova York, o Dr. Edward Hiscox, autor do livro que ele vai falar, ele é da Igreja Batista, certo? Um líder batista, dirigiu-se a um grupo de centenas de ministros batistas e chocou a todos ao explicar como o domingo entrou na igreja cristã. Então, ali, numa reunião, ele trouxe esse assunto. E ele disse o seguinte: que pena que o domingo tenha vindo carimbado com a marca do paganismo e sido batizado com o nome do Deus Sol, depois adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como um legado sagrado ao protestantismo. Então, o caminho que o domingo leva até chegar ao protestantismo... Mas quem que falou isso? Vamos lá, o nome dele é Edward Hiscox. Agora eu posso pegar um jornal católico? Pode. Esse aqui era um líder batista. The Catholic World, o Mundo Católico, volume 58, número 338, página 809. A igreja tomou o domingo pagão e o tornou no domingo cristão. Assim, o domingo pagão, dedicado ao deus Balder, tornou-se o domingo cristão consagrado a Jesus. Então ele tem um caminho até chegar ao protestantismo. Ele vem do paganismo, né? Ele vai seguindo esse caminho, passa pelo papado para entrar no protestantismo. E o protestantismo hoje defende essa bandeira, por isso que eu escrevi esse pensamento aqui, né? Que o maior sucesso de um engano é quando as pessoas lutam por ele como se fosse a verdade. Tá, eu posso falar aquele texto do Mirror de Gibbons? Na minha linguagem ficou meio distorcido. Tá no Mirror, 23 de setembro de 1893, é declarado: a Igreja Católica mudou a santificação do sábado para o domingo. Pode-se ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não se encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do sábado, um dia que nunca santificamos. Agora, olha que texto bonito que a Bíblia traz. Isso aqui é para impactar a gente. Quando a gente aceita a Bíblia de uma forma, completa, Ezequiel 20, 12. O texto de Ezequiel, o capítulo 20, está falando sobre a idolatria de Israel e como eles se perderam, perderam assim, o norte, que era o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Eles perdem esse norte porque a idolatria causou isso na vida deles. Aí aqui o texto está chamando, Deus chamando novamente esse povo para um relacionamento. E o que
o que entra ali como um ponto de referência para eles retornarem à adoração? Êxodo 20, 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem, olha para que é o sábado, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E no verso 20, ele repete mais ou menos isso, diz assim, ó, santificai, é uma ordem, né, uma orientação, uma ordem, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor que vos santifica e eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sábado tem um peso e tanto na vida. Não há santificação sem a guarda do sábado. Não, então... símbolo, Pai, selo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O sábado entra como mais um dos pontos de santificação na vida do cristão. Agora, pastor, interessante, né? Quando a gente começa a olhar tudo isso e vai para graça para obediência. Os anjos, primeiro, segundo, um fala adorai, o outro fala caiu, e o outro fala por favor. Olha que apelo, sai dela, né? É um apelo, né? Um apelo de Deus dizendo, olha, filhos, a minha palavra é clara, busque no Espírito Santo, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai revelar para você. Se você tem um coração sincero, sai dela, sai dessas falsas doutrinas. Para com esse negócio de querer escolher qualquer dia, porque Deus já determinou qual deveria ser o dia de adoração. Então obedeça a Deus, faça a sua vontade, ouve a sua voz e sai dessas doutrinas errôneas, dessas doutrinas de homens, porque eu tenho um plano especial para você. É um apelo de coração para coração aqui que Deus faz, dizendo, sai dela, povo meu, eu tenho os meus escolhidos. Você sente que você é o escolhido meu? Então sai dela. É um apelo muito forte, né? No final dos tempos, a gente sabe que isso será de uma forma bem literal. Mas hoje existem muitas formas ainda, né? Muitas pessoas já estão saindo de Babilônia sem sair, às vezes, do lugar onde elas estão. Mas elas estão saindo espiritualmente. O problema é que muitas pessoas, às vezes, elas aceitam a verdade bíblica, e isso traz assim uma felicidade imensa, e quando elas vão compartilhar da nova verdade que elas estão aprendendo e compreendendo e entendendo, elas são expulsas, são rejeitadas do meio onde elas estão vivendo. Pastor, eu tenho um texto aqui na lição, na graça e obediência, que diz assim, João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí, pastor? A Bíblia diz que aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Opa! E nele não está a verdade. É bem forte, não é? Muito. Então, assim, não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira. A grande verdade é, se eu quero obedecer a Deus, eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. Mas que precisa ficar bem claro, nós não obedecemos a Deus para receber nada. Nós não guardamos os mandamentos de Deus para receber nada em troca. Porque no processo da salvação, e foi muito bem colocado aqui, o momento da salvação, ao momento da santificação e ao momento da glorificação. Então, o processo da salvação é o pecador entrando com o pecado e o Senhor colocando a justiça imputada. Ele coloca aquilo que eu não tenho. Isso é extraordinário. Agora, no processo da santificação, é o pecador reconhecendo a grandeza de Deus, se jogando nos braços dele, dizendo, Senhor, me dê força porque eu quero fazer a sua vontade. E nesse processo ele vai falhar em algum momento, porque ele é um pecador. Mas quando ele falha, ele recorre à graça e diz, Senhor, eu estou arrependido, eu quero confessar o meu pecado, me dê o perdão. E o Senhor perdoa. Então esse é o processo natural, né? Então, mas querer guardar os mandamentos de Deus, querer fazer a vontade de Deus, é um reconhecimento sincero de quem de fato aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Quem não aceita Jesus como seu Salvador pessoal, ou busca uma graça barata, a graça barata, o que é a graça barata? A graça barata é uma graça que não me proporciona mudança de vida.
e eu peco e eu posso continuar pecando porque a graça... Peraí, é brincadeira. Se foi abolido os mandamentos, Então, assim, na verdade, a graça de verdade, ela me tira do lamaçal e ela me resgata e ela me tira de lá e me coloca em uma posição diferenciada, privilegiada. Amém. Ela me transforma, uma nova criatura. E é isso que... E aquele que se torna uma nova criatura vai querer fazer a vontade de Deus e andar nos seus caminhos. Quando nós aceitamos a graça, o processo que vem de justificação, santificação, ele vai apontando os nossos erros e nós vamos passando a ter essa transformação e caminhando, né, naquilo que Deus vai nos orientando a fazer. Essa caminhada ela é feita pela fé. Nós não podemos realizar nada por nós mesmos. E precisa ser todo esse processo ele precisa ser feito da seguinte forma: eu faço por amor a Jesus porque eu fui salvo por ele. Porque se nós fizermos de outra maneira, nós estaremos caindo num grande erro, porque Satanás te tira de um extremo e ele procura te levar para outro, às vezes do tudo pode para o nada pode. Aí, aqui em Apocalipse 14:12 diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então é uma junção, certo? A fé em Jesus me leva a guardar os mandamentos. E lá em Romanos 14:23 diz assim, no finzinho do verso, tudo o que não provém da fé é pecado. Então eu tenho que ter muito cuidado em não estar ali supervalorizando a lei de Deus. Como é que eu supervalorizo ela? Quando eu coloco ela no lugar errado, quando eu coloco ela como um ponto de salvação. Eu tenho que guardar os mandamentos de Deus, o sábado, enfim. Né? A gente cita o sábado porque os outros 9 praticamente são aceitos de uma forma quase que por todo mas mundo também aí. tem um erro também, né? Às vezes as pessoas supervalorizam a fé. Sim, e esquecem. São os extremos. Do nada pode, pro tudo pode, do tudo pode. O verso de Apocalipse é o melhor de todos. Guarda os mandamentos. E tenha fé em Jesus. Pastor, nós estamos chegando agora no final da nossa classe. E essa classe foi muito chique. Se eu for pelo o que está riscado no teu tablet e o que está lá no caderninho, na lição do Joel, não vai ficar até amanhã, de jeito nenhum, certo? Então, assim, dessa lição toda que a gente estudou, desses pontos que a gente viu, dessas artimanhas, desses enganos de Satanás para os últimos dias, qual é o seu recado para os nossos amigos que estão hoje lá, vendo o que será que ele vai trazer para mim de novidade? Qual é o recado principal que o senhor tem da lição para mim, para o Joel, para o Kevin, para quem está nos vendo? Eu vou falar do recado que eu teria para mim mesmo. Ouvinte, abra a palavra de Deus com o coração aberto para dizer, Senhor, eu estou em uma caminhada e eu preciso crescer nessa caminhada. Caminhada espiritual é uma caminhada de crescimento. Eu quero crescer nessa caminhada. E eu sei que se eu fizer uma leitura simples da palavra de Deus, eu não vou ter a compreensão que eu preciso. Então, peça para o Espírito Santo ele ir trabalhando na sua mente. Eu gosto de ler a Bíblia assim, leio uma parte e vou falando com Deus na minha leitura reflexiva, na minha leitura, eu vou dizendo com Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar aqui? E daí eu paro, medito um pouco naquilo. Essa é a leitura que eu mais gosto de fazer. É uma leitura reflexiva. E Deus vai falando. E Deus vai ensinando. Bom, né? E Deus vai mostrando. Mas estuda a Bíblia também, sabe, um pouco aqui, um pouco ali, como nos orienta a palavra de Deus, para buscar realmente os verdadeiros ensinamentos, com o coração aberto, e Deus vai lhe abençoar ricamente. Amém. Muito obrigado por essa dica. Muito obrigado. Joel, qual é para nós, todos nós aqui, o recado que você quer deixar hoje? Não sei. Nossa, mas então vou ter que dar para você. Tanta coisa não, assim, então né? fala um só. Eu estava refletindo aqui um pouco sobre a questão de, às vezes eu fico pensando como é que eram os profetas bíblicos, sabe? Assim, quando eles iam falar mensagens duras,
o povo se rebelava, o povo não queria ouvir, alguns foram mortos, perseguidos, presos, porque eram mensagens duras de se falar. E às vezes a gente está aqui falando e a gente corre o risco de se parecer arrogante, preconceituoso, enfim. E não é nada disso, né? Qual que é o nosso desejo aqui? De expor a Bíblia, porque Deus pede isso através das 3 mensagens angélicas, essa orientação do sistema religioso que hoje está uma confusão. Então, eu gostaria primeiro de falar para quem está nos assistindo. Para dar a Deus a chance que você ainda não deu. Qual que é a chance que você ainda não deu para Deus? Buscar Ele dar. Assim, o assunto do sábado. Você deu uma chance para Deus. Será que isso é verdade? Né? Imortalidade da alma, né? Será que isso não custa nada? Deu uma chance. Dê a chance que você não deu ainda para Deus. Pesquisando na Bíblia, como o pastor assim, disse, com oração abrir o coração. E meditação, né? A Bíblia nos orienta a ouvir de tudo, reter o que é bom. Pelo menos um ponto de interrogação na cabeça. Será que eu estou sendo enganado? Acho que isso é válido, né? A gente, porque eu me questiono. Eu não passo. Assim, ó, todas as religiões dizem que são verdadeiras. Então eu não vou dizer que a minha é mentirosa, porque todas dizem que são verdadeiras. Eu vou dizer que a minha também é. Né? Então, isso é natural. Agora quem está em casa tem que ver se é, né? Eu me questiono realmente se é. Eu sempre me questiono. Será que nós estamos... Porque assim, ó, com tantas religiões hoje, não tem como todas elas serem verdadeiras. Não, essa é uma realidade. Tanto que nós já vimos no Apocalipse, na semana passada, que só existe 2 igrejas. Não tem como, porque cada uma está falando algo. Então não tem como. 2 igrejas só, nós temos que tomar cuidado. O pastor chamou a atenção para isso, você chamou também. Vamos questionar. Só que questionando, não indo na filosofia. Quando questiona doutrina, você não vai na filosofia, você não vai na história só, você não vai no que você acha, no achismo, só vai na Bíblia. Na Bíblia. É por isso que o texto de hoje é um pouco aqui, um pouco ali. Por isso que o texto de hoje é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu quero deixar com você um pedacinho do texto que está lá em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 405. Diz assim: assim como Deus chamou os filhos de Israel para fora do Egito, para que pudessem guardar seu sábado, Ele também chama seu povo para fora da Babilônia, para que não adorem a besta e a sua imagem. Nós, na semana que vem, nós vamos ir abrindo um pouquinho mais até o final dessa lição. E já estamos tão pertinho, nós já estamos na 10. Olha como a gente aprendeu. Tem só mais 3 lições para a gente aprender. Tem mais 3 encontros nossos marcados na nossa classe para estudarmos as 3 mensagens do Apocalipse. Divida esse conhecimento com seus amigos. Manda o nosso link para eles, para que eles aprendam bastante. Mas não se esqueçam, a palavra de Deus, essa aqui, ó, é a única regra de fé. A única regra de fé. Certo? Sem ela, como o pastor disse no início, todo conhecimento leva a nada. Então que Deus faça com que a palavra dele modifique a sua vida, modifique a minha vida e nos prepare para o grande e breve encontro com ele. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado porque o Senhor nos chama à fidelidade. O Senhor nos chama, ó Deus, para guardar um dia que o Senhor preparou para um encontro conosco. O Senhor também, Deus, fala que quando nós morremos nós descansamos, não sabemos de nada, estamos aguardando a ressurreição daquele grande dia da volta de Cristo. Babilônia, a grande meretriz, dragão, a besta, o falso profeta pregam ao contrário. Mas, ó Deus, que a tua palavra nos leve à verdade, nos revele a verdade, que buscamos as soluções para as nossas dúvidas, as respostas para elas na tua palavra.
Que permitamos que o Espírito Santo faça toda a mudança de caráter que necessitamos. Por favor, Jesus, nos ajude nisso. Nós rogamos e suplicamos no seu nome, ó Jesus. Amém. 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 Olha, semana que vem, hein? De novo, não esqueça. Mesmo horário, mesmo canal. E lembre sempre. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até mais.